Você com certeza já viu essa cena em algum filme. Carros desgovernados, aviões caindo e roupas vazias jogadas pelo chão. Pessoas simplesmente desaparecendo do nada e o mundo mergulhando num caos total. Essa é a imagem que muita gente, até mesmo dentro da igreja, tem do arrebatamento. Mas se eu te dissesse que essa ideia de um arrebatamento secreto é uma interpretação teológica que só ganhou força nos últimos 200 anos, neste vídeo a gente vai mergulhar nas escrituras para descobrir a verdade que muitos ignoram e separar o que é fato bíblico da ficção que se popularizou. Fica comigo até o final, porque o que a Bíblia realmente diz sobre isso pode mudar completamente sua visão sobre o fim dos tempos. Seção 1. O mito popular e a ficção de Hollywood. A ideia de que os cristãos vão sumir de repente, em silêncio, virou um fenômeno cultural. Livros, séries e filmes de Hollywood pintaram um quadro bem dramático, famílias sendo separadas num piscar de olhos e o resto do mundo ficando para trás para encarar a grande tribulação sob o comando de um anticristo. Essa história é tão forte que para muitos ela virou a própria doutrina, sem nenhum questionamento. Essa visão, conhecida como arrebatamento pré-tribulacional, defende que a igreja será retirada da terra secretamente, antes que a grande tribulação comece. A promessa é a de um escape, uma fuga do sofrimento que está por vir. É uma ideia que traz conforto, não dá para negar. Mas a pergunta que a gente precisa se fazer, como quem leva a palavra a sério, não é se uma doutrina conforta-se a gente, mas se ela é verdadeira. Será que essa imagem de um rapto invisível, que deixa o mundo todo confuso, tem base sólida na Bíblia? Ou será que acabamos adotando uma tradição de homens, como se fosse um mandamento de Deus? Para responder isso, a gente precisa primeiro entender de onde essa ideia surgiu. E a resposta pode te surpreender. Seção 2. Desconstruindo a ficção. A origem histórica diferente de doutrinas centrais, como a Trindade ou a ressurreição de Cristo, que a Igreja acredita e defende desde o começo, a ideia de um arrebatamento secreto e pré-tribulacional é bem mais recente. A gente não encontra esse ensino específico nos escritos dos primeiros pais da Igreja, como Irineu ou Agostinho, nem nos sermões dos grandes reformadores, como Lutero e Calvino. Embora eles tivessem suas próprias interpretações sobre o fim dos tempos, essa versão específica não era uma delas. Então, de onde ela veio? A maioria dos historiadores aponta para a década de 1830. Foi nessa época que um homem chamado John Nelson Darby, uma figura bem influente na Inglaterra, começou a organizar e popularizar essa doutrina. Darby desenvolveu um sistema chamado dispensacionalismo, que fazia uma separação bem rígida entre Israel e a Igreja. Dentro desse sistema, ele argumentou que a Igreja seria tirada do mundo antes de 7 anos de tribulação, período em que Deus voltaria a se tratar diretamente com Israel. Alguns pesquisadores até sugerem que a ideia original pode ter vindo de uma visão profética de uma jovem escocesa chamada Margaret MacDonald, em 1830, que Darby talvez tenha conhecido e adaptado. Essa ligação é debatida, mas o fato é que a doutrina como a conhecemos hoje era nova. Ela se espalhou como fogo, principalmente nos Estados Unidos da América, muito por causa da famosa Bíblia de referência Scofield, de 1909. As notas de rodapé dessa Bíblia que ensinavam a visão de Darby foram lidas por milhões de pessoas e, para muitas delas, acabaram tendo quase a mesma autoridade do texto bíblico. Entender essa origem não é para atacar ninguém, mas para a gente ser honesto intelectual e espiritualmente. Estamos falando de uma interpretação que não era o padrão nos primeiros 1800 anos da história da Igreja. Só isso já deveria nos fazer parar um pouco e voltar para a única fonte de verdade que não falha, a Palavra de Deus. Seção 3. O fato bíblico, o que as Escrituras dizem. Ok, vamos deixar os filmes e as tradições de lado um pouco e abrir a Bíblia, o que ela realmente ensina sobre o encontro dos crentes com o Senhor. A palavra arrebatamento vem do grego harpazo, que significa agarrar com força ou tomar de repente. O evento em si é bíblico, sem dúvida. A grande questão é o como e o quando ele acontece. Vamos olhar as passagens-chave. Primeira prova. Um evento barulhento, não secreto. 1 Tessalonicenses
capítulo 4, versos 16 e 17. A passagem mais famosa sobre o arrebatamento, sem dúvida, é 1 Tessalonicenses 4. Presta atenção no que o apóstolo Paulo diz: pois o mesmo Senhor descerá do céu com um brado de comando, com a voz do arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Agora me diz, alguma parte disso soa secreta ou silenciosa? Paulo usa 3 imagens de som extremamente poderosas: um grito de comando, a voz de um arcanjo e a trombeta de Deus. Isso não parece um evento discreto, onde as pessoas somem sem ninguém perceber. Pelo contrário, parece descrever o evento mais público, barulhento e glorioso da história, visível a todos. A imagem de um evento secreto simplesmente não bate com a clareza do texto. Se essa análise direta da palavra já está fazendo sentido para você, aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho. Nosso único objetivo aqui é deixar a Bíblia falar por si mesma. Segunda prova: o arrebatamento acontece depois da tribulação. Mateus capítulo 24, versos 29 ao 31. A segunda grande questão é o tempo. A ficção popular diz que o arrebatamento acontece antes da tribulação, como um passe de mágica para escapar. Mas o que Jesus disse? No seu sermão profético mais importante, Jesus define uma ordem clara. Olha só o que ele diz em Mateus 24. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. A sequência que Jesus apresenta é bem direta. Primeiro, a grande aflição ou tribulação. Logo depois disso, vêm os sinais nos céus. E só então Cristo volta de forma visível, com poder e grande glória, e envia seus anjos para reunir seus escolhidos. Muitos estudiosos entendem que essa reunião, ao som da trombeta, é o mesmo evento que Paulo descreve em 1 Tessalonicenses. Jesus não fala de 2 vindas separadas, uma secreta para a igreja e outra pública para o mundo. Ele fala de uma vinda gloriosa, que acontece depois da tribulação, quando seus eleitos são reunidos a ele. Essa interpretação sugere que a igreja passará pela tribulação, sendo guardada por Deus durante ela, e não retirada antes dela. Terceira prova: a última trombeta. 1 Coríntios capítulo 15, versos 51 e 52. Por fim, vamos para 1 Coríntios 15, um texto fundamental sobre a ressurreição. Paulo escreve: eis que eu lhes digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Paulo conecta a nossa transformação e o arrebatamento ao som da última trombeta. Agora pense comigo, se o arrebatamento acontecesse 7 anos antes da volta final de Cristo, como essa poderia ser a última trombeta? O livro de Apocalipse descreve várias trombetas soando durante a tribulação. A última trombeta, logicamente, soaria no clímax de tudo, no fim dos tempos, marcando a ressurreição e a vinda gloriosa de Cristo, e não num evento secreto anos antes. Quando juntamos essas peças, a imagem que a Bíblia pinta fica mais clara. O arrebatamento parece ser um evento público e visível a todos, conectado diretamente à segunda vinda de Cristo, que acontece depois do período de tribulação. Então, qual é essa verdade chocante que muitos ignoram? A verdade é que a imagem popular de um arrebatamento secreto parece ter mais a ver com ficção de Hollywood do que com um ensino bíblico claro. A Bíblia não parece prometer um escape da tribulação, mas sim a presença e a proteção de Deus na tribulação. O arrebatamento não seria um evento silencioso e invisível, mas o momento mais glorioso e triunfante da história, quando Jesus Cristo voltar com poder e glória para reunir seu povo e estabelecer seu reino.
Nossa esperança não está em sumir de fininho, mas em aguardar essa manifestação gloriosa do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Por isso, a pergunta mais importante não é ficar especulando datas ou detalhes. A questão é: você está pronto? Você está vivendo uma vida de fé e vigilância? Porque a Bíblia garante uma coisa: Ele virá. A verdadeira preparação não é fazer as malas para um voo secreto, mas purificar o coração para encontrar o Rei. É viver cada dia à luz da sua vinda, amando a Deus e ao próximo. Essa é a verdadeira e bendita esperança do cristão. Não um desaparecimento, mas uma gloriosa aparição. Se este estudo abriu seus olhos e fortaleceu sua fé na palavra de Deus, por favor, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo. Vamos juntos espalhar sua verdade bíblica e ajudar outros a se libertarem da ficção para abraçarem a realidade gloriosa da vinda do nosso Senhor.